Pessoal, boa noite. Sábado, 5 de outubro, véspera das eleições. Eu me vejo obrigado a fazer um comentário sobre os absurdos que estão falando. Eu estou zapeando entre Globo News, CNN, Jovem Pan, especialmente a Globo News. Os comentários do pessoal eu até entendo, né, por serem pessoas de outra geração, né, de idade já elevada, e não conseguem entender, alcançar o que é coaching, o que significa treinamento de pessoas na área motivacional, na área de neurociência. E eu só lamento, eu não vou nem gastar, né, minha saliva, meu latim para explicar, por exemplo, para a Mônica Waldvogel, que acabou de pichar a beça, né, Marçal, falar que a prosperidade e o empreendedorismo não é para todo mundo. A gente só lamenta, né? Gabeira falando também as colocações da época dele, né? Acho que ele deveria ser contemporizador por tudo que ele fez. Mas eu me sinto na obrigação, gente, de citar sobre essas colocações de posicionamento do Pablo Marçal sobre Alexandre de Moraes, que ele é a favor do impeachment. Eu vou citar um desembargador, na época quando eu estudei sobre Hamilton Bueno de Carvalho, Direito Alternativo é um livro dele, ele era juiz, é conterrâneo lá do Sul, e eu gostaria que vocês pesquisassem para argumentar, entre aspas, né, para ter munição, para dizer o seguinte, que a gente precisa relativizar. Em latim, o termo dura lex sed lex, que é o que o Alexandre de Moraes faz, né? Ele se coloca como se fosse uma pessoa, eu diria até divina, né? Uma pessoa perfeita, né? Uma coisa que, para quem estuda direito como eu a fundo e gosta muito de leitura, eu lamento essa postura, né? Eu não gosto desse extremismo. E falando em extremismo, eu vou fazer uma derivação para dizer para vocês o seguinte: eu nunca votei no PT, nunca votei no Bolsonaro, mas é tão absurda a forma como se erguem contra a direita que eu estou nas minhas redes sociais com mais de 1 milhão de visualizações, juntando as redes sociais, né, o próprio YouTube, Instagram, TikTok e Kawaii, 3 canais do Kawaii, né, para quem for pesquisar vai ver que tem mais de 1 milhão sim de visualizações. Eu me vejo como um homem do bem e correto de há meses estar fazendo campanha para o Marçal. Se vocês olharem muitos vídeos que eu coloco de resumos de livros motivacionais em áudio, como o próprio Inteligência Emocional que ele cita, né, o Marçal, do Daniel Goleman, como um livro que foi um divisor de águas para ele blindar a mente, para ele ressignificar, né, por exemplo, os ataques, né, de 6 jornalistas na sabatina que ele teve na Globo, e ele olhou como se estivesse num jardim de infância, as pessoas tremendo as mãos, né, ele brincou até, né, todo mundo odeia o Chris. Então a gente tem que ressignificar, a gente tem que ver que essa vida é muito curta e crimes são perpetrados e as pessoas fazem de conta que não estão acontecendo. É uma coisa que me revolta na área jurídica. Você pega, por exemplo, 30 milhões que o PT destinou para o candidato Boulos e crianças passando fome, adultos, idosos, obviamente, né? Idosos precisando de remédio para pressão, para outros tipos de doenças, pessoas nas filas para ter assistência básica e não tem. 30 milhões você faz, você intervém, você faz bem na vida de quantas pessoas? E por um raciocínio reverso, quantas pessoas morreram porque o PT, eu não vou dizer o Lula destinou para o Boulos, porque senão vão fazer igual na Globo, né? Não, mas isso é fake news. Né? Não foi o Lula, foi o PT. Mas, gente, 30 milhões para um candidato, 100 milhões do dinheiro público para hoje, por exemplo, candidatos estarem usando o trio elétrico com o dinheiro público. Isso tem que acabar. Isso beira, sim, o crime. Eu não vou entrar em detalhamento, o que é contravenção penal, essas definições que servem só para concurso, saibam vocês. Se vocês forem pedir medida protetiva, por exemplo, contra um vizinho que é psicopata e quer assassinar sua família, o direito não te dá medida protetiva. Saibam que é para concurso apenas. Né? Vou citar um livro do Eugênio Pacelli, que está lá, né, de processo penal que eu ganhei de um grande magistrado da 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele me presenteou, carimbou, falou para eu ser juiz como ele no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né, o doutor André Ramos. E tá lá bonito para concurso, gente. Na vida real não é assim. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos nos revoltar, sim.
O sistema, ele não está justo, ele está doente. Nós precisamos de muitos mais Pablos Marçais, e que o marçalismo supere muito o bolsonarismo. Vocês hão de convir comigo daqui a 1 ano ou 2, acho que muita gente vai concordar, porque o Pablo Marçal está no outro patamar, ele está no outro nível. É como aquela metáfora do jatinho Legacy, que está lá a 40 mil pés, e com todo respeito aos outros políticos, nos quais eu incluo o Bolsonaro, está lá de teco-teco a 10 mil pés, e não tem 1/3 da velocidade de um Legacy e da autonomia, e não quer voar na mesma direção. O que muito me impressiona, como é que pode as pessoas não enxergarem o que esse rapaz, aos 37 anos, já fez. Mais de 200 carretas para o meu estado, para o Rio Grande do Sul, quando teve as cheias de maio, e as pessoas colocando etiqueta de prefeitura para fraudar. E fica por isso mesmo. O pessoal da Globo que fala pra caramba sem pesquisar e deflagra fake news uma atrás da outra, e são processados. E infelizmente, o Pablo até falou, você quer que eu tire o processo? Eu nunca processei ninguém com meu CPF. E foi dito, não, pode deixar o processo. Ou seja, o nosso sistema é podre. Nós precisamos fazer, sim, microcirurgias, macrocirurgias, todas que tiverem que ser feitas, custe o que custar, dentro da ética, é bem verdade, mas nós precisamos parar com essa palhaçada de apontar o dedo só para A ou B. A gente tem que colocar o farol no nosso umbigo, ver que a gente também erra, como eu citei atrás, o desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, atire a primeira pedra quem nunca fez nada errado na sua vida inteira. Isso é um absurdo, você dizer que não, você é Jesus Cristo na Terra, você nunca errou, você nunca cometeu sem querer um erro, pelo amor de Deus. Não vamos entrar em teoria da culpabilidade, né, a tipicidade, a antijuridicidade. A culpabilidade não é para ficar aqui em teoria, a gente está falando de seres humanos que estão precisando de atendimento. Pessoas que estão na fila para transplante de órgãos, crianças que estão sofrendo, estão precisando de comida, de arroz e feijão, e o PT dá 30 milhões para eleger um candidato do PSOL. Não, nada contra o PSOL. Eu vou votar numa vereadora no Rio de Janeiro que é do PSOL. Eu defendo o equilíbrio pelo ser humano. Vamos baixar a fervura dessa discussão de extrema direita, extrema esquerda, de direita, de esquerda. Não é esse o momento de se discutir. Infelizmente, pessoas já perderam a vida por causa disso. Nós precisamos agora fazer um freio de arrumação, olhar para frente, para o futuro. E eu peço, por favor, paulistanos, não decepcionem o Brasil. Vamos votar sim no 28 amanhã. Eu estou no Rio de Janeiro, a minha vontade é pegar o carro e ajudar. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu ajudaria sim, para que não houvessem erros em boca de urna, para que prejudicassem o Marçal. Fechando a ponderação, para quem tiver alguma dúvida, eu não estou dizendo que ele agiu de forma correta com o documento, ou que tudo indica o documento sim, está com erro de assinatura, etc. Agora, pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer 2 medidas na balança, 2 pesos e 2 medidas, não. Está cheio de erros, 100 milhões de dinheiro público para todos os candidatos, menos ele, e tudo bem? 65 minutos para um, para o Boulos, né, 20, ou para o Nunes, 25 minutos para o outro, e ele sem 1 minuto na televisão e está tudo bem? É justo? Tá certo? Então, se é para a gente fazer justiça, gente, vamos arrumar a casa inteira. Não adianta você jogar poeira para baixo do tapete na sala, fazer de conta que limpou o quarto e o banheiro tá imundo, e a cozinha tá imunda. Não pode ser assim, o Brasil tá imundo. Eu tenho asco, eu tenho nojo de saber que você senta numa audiência e sabe que a pessoa ganhou R$500, R$1.000 para mentir descaradamente. Mas o direito é positivado, ou seja, vale o que está escrito. Então você tem que ter estômago para aguentar, que você vai ter que pagar um recurso, você vai ter que pesquisar para provar que a pessoa está mentindo. E tudo bem, esse é o nosso dia a dia? Não, não pode ser assim. Então eu fecho novamente pedindo, vamos apoiar sim esse rapaz que prova, que já provou, que sabe administrar. Eu publiquei um vídeo do Thiago Nigro fazendo a análise do patrimônio de todos os candidatos e é nítido que quem tem capacidade está incomodando o sistema sim, porque não vai se prestar corrupção, ele vai fazer lives das reuniões para provar que não tem corrupção, que não vai ter corrupção. E eu sempre disse, as pessoas que falam para mim, Boris, você deveria se lançar
candidato, né? Seu pai foi assessor do governador Brizola, você trabalhou no Palácio Guanabara, sábados e domingos com seu pai quando era jovem lá, com 13, 14 anos. E eu convivi, sim, eu conheci Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, como eu já falei em outros vídeos. E a própria imagem, né, do que Ulisses Guimarães falava, política é como as nuvens, né? Você olha para o céu, estão de um jeito, depois você olha de novo, já estão de outro. A configuração da política ela é assim. Não vamos dizer que a política é toda perfeita e correta, gente. Agora também não vamos crucificar quem está servindo as nossas famílias. A começar por São Paulo. A pessoa podia estar viajando o mundo, como ele mesmo falou, comprar um jatinho de 100 milhões e viajar o mundo. Com a sua esposa, com a Carol, que está sofrendo, como ele mesmo falou. Com seus filhos, com a sua filha. Então vamos aproveitar, vamos tomar vergonha na cara, parar de falar, gente, que vergonha alheia. As pessoas falando como se o cara fosse um bandido. E bandidos falando que a pessoa está errando. Pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência, gente. Amanhã vamos fazer com que no primeiro turno o Marçal vença. 28 na cabeça, como a gente dizia, né? Brizola na cabeça. E respeitem a minha opinião, eu respondo aos comentários que forem educados. E como eu escrevi para alguns comentários que foram extremamente respeitosos com o Marçal, a internet deixou de ser terra de ninguém. Abram o seu olho, cuidado com o que vocês vão escrever. Eu vou processar quem fizer por merecer. Respeitem meu posicionamento. Eu sou um homem de 55 anos, com experiência, com conhecimento, com muita leitura, e eu exijo respeito para comigo, com a minha família e com as pessoas que eu defendo. Então, por favor, respeitem, não interessa o seu cargo. Respeite pessoas que sabem mais do que você, como, por exemplo, o Pablo Marçal. E deixe ele governar e fazer um governo pelo povo, não para distribuir com a companheirada metade dos 110 bilhões que São Paulo vai ter para o ano que vem. Vamos colocar a mão na consciência e parar de passar vergonha para o mundo. Tem gente que chega a minimizar a cadeirada, olha que vergonha. Outros países produzindo uma cadeirada, as pessoas dizendo, não, legítima defesa. Pelo amor de Deus, meu amigo, hermenêutica jurídica, numa cadeirada, tomara que não aconteça com você. Mas se acontecer com você, vai ser merecidamente. Quem defende que tudo bem, legítima defesa, pelo amor de Deus. É muita falta de noção. Gente, desculpe a minha indignação, mas amanhã é 28 para São Paulo. E para descontrair um pouco, eu vejo muitos comentários, as pessoas nem sabem nas suas cidades o número do prefeito que vão votar. Então vamos reconhecer, o rapaz veio para mudar, ele é diferenciado e ele precisa do nosso apoio, sim. Vamos apoiar e rezar para que ele tenha paciência com essas pessoas intragáveis e que ele se lance, sim, presidente da República para organizar o país rico e maravilhoso que nós temos. E apoiem o grupo CCS que eu criei, um ecossistema que é Construindo Casas Saudáveis, para a gente fazer o feminicídio zero. Estou em contato com a Gisele, do Ministério das Mulheres em Brasília. Se Deus quiser, vamos ter apoio do Instituto Nelson Williams, que era o frentista que na década de 90 abasteceu o meu carro e não responde, não sei se é vergonha, não quero humilhá-lo, não responde aos contatos que eu já fiz na internet, em várias redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, mas apoie sim, você, William, gerente do Instituto Nelson Williams, apoie sim a nossa campanha e não coloque entraves, por favor. As pessoas estão precisando de pessoas como eu, que estão dispostas a investir os seus últimos 25 anos de vida para ajudar as pessoas a pararem de sofrer, a evitarmos crimes que são evitáveis pelo conhecimento moderno, que nós possamos investir em educação financeira, em empreendedorismo, em educação antirracista já. Desde que eu sou pequeno eu ouço falar de racismo e pouquíssima coisa mudou. Não basta você dizer que não é racista, você tem que trabalhar sim contra o racismo. E não só o racismo, contra os preconceitos em todas as suas vertentes. Seja a gordofobia, o cara que é careca, a pessoa que tem uma religião diferente da sua, respeite. Isso é um absurdo, gente. Está acontecendo de guerras no planeta, é um absurdo. O vídeo está ficando um pouco longo, eu agradeço a atenção de vocês, perdoem a minha indignação, mas vamos dar chance para quem está aqui para ajudar e sabe como ajudar. Cada um na sua esfera, cada um na sua altitude, no seu voo, no seu limite. O que eu puder ajudar, contem comigo. Um abraço, fiquem com Deus e saúde.